Depois nós vamos chamar as crianças à frente. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, que noite preciosa, especial é estarmos na Tua presença como igreja. Agradeço a vida de cada um dos irmãos, das irmãs que vieram atraídos pelo Senhor, ó Deus, cada um de nós, pelo Teu amor e pela Tua graça. Estamos aqui, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com o Teu amor, com a Tua palavra. Receba os nossos louvores, perdoe os nossos pecados, Senhor, e venha transformar a nossa vida. Que a Tua bênção esteja sobre cada um e cada um encontre no Senhor as respostas às suas perguntas e também, ó Deus, o suprimento às suas necessidades. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Chamar as crianças à frente aqui para orar. Pedro, ora por nós. Deixa só as crianças chegar aqui à frente. Essa primeira. Conduzidas através da pessoa que vai instruir, dando aula, que o Senhor possa abençoar e que as crianças possam crescer cada dia mais em Tua presença. Nós oramos, pedimos a Tua bênção sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. A sala está disponível para vocês. Oi? Bolachinhas. Ah, é. Eu vou estar cantando, não sei se todos conhecem, o hino 148, quem tiver aí binário, tiver no celular, na Bíblia, é o hino 148. Amém? Vinda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite.
sentar, vamos estar orando pelo nosso dia. Então nós vamos ter algumas orações. A primeira delas, gratidão pelo dia que nós tivemos. A palavra do Senhor diz que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então agradecer ao Senhor pelo dia, pelo socorro dEle, o cuidado dEle, e por podermos agradecer os livramentos, o sustento, a presença do Senhor junto de nós. Quem pode fazer essa oração de gratidão pelo dia, pela vida de cada um de nós? Quem pode? A irmã Francisca vai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, a tua presença aqui no meio de nós, a presença viva e real do teu Espírito Santo. Pai, guia-nos e abre o nosso entendimento para que nós possamos aprender mais da tua palavra. Amém, Jesus. Oh Deus maravilhoso, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui com vida, com saúde. Graças te damos, Pai, porque a tua misericórdia tem estado conosco, a tua boa mão tem nos abençoado. Amém. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Agora nós vamos orar por alguns pedidos de saúde. Nós temos o nosso irmão Eleazar, internado ainda. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua saúde. Hoje ele estava com uma aparência melhor, um pouquinho mais animado, mas a situação dele é delicada, mas a expectativa dele, a palavra dele foi: pastor, Deus me deu uma chance, eu não quero perder. Amém? Então ele deseja de todo o coração que Deus possa ajudá-lo a mudar de vida, os hábitos, largar os vícios. Isso foram palavras dele. Então ele requer as nossas orações, tanto pela questão de saúde, como pela questão espiritual, principalmente, como nós já viemos falando no estudo da semana passada. Quem mais? Pedidos de saúde. O Leles, pela saúde do Leles, do Rubinho, pela saúde. Deus abençoe. E aí, Natália, como é que você está, minha filha? Está bem? Estou bem, graças a Deus. Melhor? Então agradecer pela saúde da Natália, louvado seja. Pastor, queria agradecer pela recuperação da minha irmã também. Está recuperando bem, graças a Deus. Louvado. Amém. Tá. Saúde também, né? Amém. Alguém mais? Questões de saúde? Lá em Caxambu tem muitos pedidos de saúde, muitos, mas eu gostaria que os irmãos se lembrassem de uma irmã muito preciosa, a irmã Márcia, e seu esposo Hélio. A irmã Márcia, pensa numa pessoa batalhadora, perseverante, uma mulher que, para vocês terem ideia, perdeu a vista faz um tempo já, ela é nova, ela não é idosa, ela é nova, perdeu a vista por questões de saúde. Mas mesmo assim a alegria nela intensa, só que agora ela está fazendo hemodiálise, a situação dela é bem grave, e aí com o passar desse período a alegria dela está se apagando, as forças, ela está bem inchada. Para vocês terem uma ideia, ela não pode tomar água, nada, nem uma gota. Ela chegou num estágio que nem uma gota ela pode tomar. Aí eu fui com a irmã Lloyd é presidente da SAF lá, nós fomos visitá-la, a irmã levou uma daquelas forminhas para fazer gelo, compridinho, gelo compridinho, tipo bastãozinho, para o marido dela fazer o gelo e pelo menos passar no lábio dela. Então assim, ela está enfrentando muito, e o marido enfrenta também, é difícil as noites acordados, Eles têm tido ajuda dos familiares, mas é difícil, dentro de casa, eles, e tem que fazer hemodiálise. Ela estava fazendo 3 vezes na semana, aí teve que aumentar para todo dia, aí agora parece que por conta dela não estar suportando, vai voltar as 3 vezes. Então, lembre da irmã Márcia, seu esposo, vamos juntar em oração por eles. Amém? Lede, você faz essa oração. Querido Deus, nós te agradecemos, meu
o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas petições, as nossas orações. Nós somos gratos a Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que tribulações nós passamos, mas no final a gente tem a certeza da vitória, porque o Senhor de todo o Espírito nos dá a vitória, seja em qualquer situação que nós temos. Querido Deus, por esses pedidos que foram feitos aqui, ó Pai, os agradecimentos, em especial a nossa irmã Márcia, Senhor, a sua família, nós rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Pai, operando um milagre na vida dela, que ela possa se sentir segura nos teus braços, que a alegria, Senhor, possa voltar no teu coração, que ela jamais não perca a que o Senhor esteja trazendo alívio, Senhor, esteja trazendo também a cura das almas. Ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que nós recorremos ao Senhor, porque sabemos que no Senhor não faltamos um morto sempre. Amém, Jesus. Ó querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós temos a certeza que nada dessas tribulações, ó Deus, nós recorremos ao Senhor, não vamos ficar abatidos, porque o Senhor garantiu, Senhor, a vitória na cruz. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está nos céus, zelando pela vida de cada um de nós. Ó Pai querido, que o Senhor esteja estabelecendo a saúde espiritual de todos os membros, Senhor, que estão afastados, aqueles que já se passaram por essa igreja, não ouviram a palavra, mas não estão presentes mais. Senhor, para que o Senhor possa trazer esse lugar. Querido Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada irmão, aqueles, ó Deus, que estão passando por dificuldade, ó Deus, também, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que nós temos muitos irmãos espalhados pelo mundo afora, aonde a enfermidade tem acabado muito deles. Nós temos a certeza, ó Pai, o nosso problema pode ser grande, a nossa enfermidade pode ser grande, o nosso problema maior. Infelizmente, não é o Senhor. Por isso nós oramos, ó Deus, dizendo em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar esse cântico? Em pé. Saiu? Voltou. Conhecem? Vamos cantar de forma suave. Vamos ficar em pé. Vocês conhecem esse cântico? Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor.
Miriam, pois não? Bom, o pedido especial que eu tenho, eu creio que a maior parte dos irmãos que tem aqui, que Deus possa estar tocando o coração de mais pessoas para que se Amém. E mesmo que muitas das vezes não venham na nossa igreja, que se aproxime de Deus, porque Deus está em muitos lugares. Amém. Que a bênção possa ser distribuída, né? E abundância sobre todos nós. Amém. Miriam, você pode fazer essa oração? Orando no sentido do cântico e também já no sentido do pedido do Alessandro também. Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor, porque tu és lindo. Amém, Te Jesus. louvamos, Senhor, porque nós somos gratos, Senhor, pela tua presença, Senhor, neste lugar, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque podemos te tocar e ser curados, Senhor. Amém. Te louvamos, Senhor, porque tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus, Senhor, que está acima de tudo e de todos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque nós não somos dignos, Senhor, do teu amor, Senhor. Mas tu deste o Filho, Senhor, para morrer por cada um de nós, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Amém, Jesus. Ó Pai, queremos colocar em tuas mãos, Senhor, elas vidas, Senhor, que muitas vezes, Senhor, tem sido sugada, Senhor, pelo pecado, Pai. Ó Pai, para que ela possa reconhecer que tu és Deus. Amém. Para que ela possa reconhecer, Senhor, que sem ti, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Ó Pai, nos desperta, Senhor, para que possamos falar do teu amor, para que possamos, Senhor, cada vez mais viver, Senhor, debaixo, Senhor, dessa graça do Santo Espírito. Da verdade, só ele convence, Senhor, que tu, Senhor, é o caminho, Senhor. Amém. Ó Pai, como teu filho amado, as nossas vidas, Senhor, sempre conosco, Pai, quebrando o nosso coração, Senhor, perdoa as nossas falhas. Toma, Senhor, mais uma vez, Senhor, a vida, Senhor, daqueles que estão batendo em tua porta e pedindo misericórdia para que seja curado, Senhor. Amém. Porque nós cremos que tu és o médico dos médicos, Senhor. Sabemos que vivemos num mundo de mortos, mas que um dia, Senhor, esse corpo, Senhor, não vai valer mais nada, estaremos contigo no paraíso. Seremos, Senhor, de uma maneira purificada, não vamos mais ter tristeza, não vai ter mais pecado, não vai ter mais cemitério, porque tu, Senhor, és o Deus de nossas vidas. Amém. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Nós vamos ao estudo. Lembrando, nós estamos a partir da página 109. O tema dessa lição é oração a cura para a ansiedade. A gente conversou já, deu início. Só para nós lembrarmos o texto bíblico, eu pedi ao Yuri que projete para nós Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: então, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, se nós colocarmos tudo nas mãos do Senhor, nós receberemos a paz do Senhor. Não é uma troca, não é uma barganha, é um fato para a nossa vida. Agora, o que é essa paz? A gente precisa experimentar. Não tem como explicar. Não foi feito para se explicar, foi feito para se experimentar, assim como o amor do Senhor por nós. Então, a partir desse texto, então, eu quero dar continuidade ao nosso estudo na página 110, onde diz assim: mortal, pare de trabalhar e sofrer, Deus provê para o amanhã. Então, página 110, quem está com o livro, quem estiver perto do seu Fernando aí, reparte o livro com ele. O Yuri vai estar projetando aqui também. Ok? Esse
problema é um problema no carro, aí vai ter que revisar o carro inteiro. Então hoje vai desse jeito. Quem está com o livro, vamos caminhando, senão o tempo não se espera. Portal, pare de trabalhar e sofrer. Deus provê para o amanhã. Quando nós ouvimos essa fala, ela até dá um gelo na nossa espinha. Como assim pare de trabalhar? Na verdade, o que o autor está dizendo não é pare de trabalhar, não vá trabalhar mais, porque Deus vai te sustentar de alguma maneira. Lembrando, do estudo passado, lembrando aquilo que Lutero falou dos pássaros, o que ele está querendo dizer é: pare de pensar que a sua vida depende do seu trabalho. O seu trabalho é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. Quem na verdade sustenta a nossa vida é Deus, é Ele. Então a nossa confiança está nele. Aí Ele vai prover através do trabalho, Ele vai prover saúde, Ele vai prover recursos, meios. Ele não vai deixar faltar aquilo que é necessário, guarde bem, aquilo que é necessário a cada um de nós. Não o supérfluo, o necessário não vai nos faltar. Porque, como nós falamos na meio do estudo da semana passada, nem tudo que a gente quer, a gente precisa. E nem tudo do que a gente precisa, a gente quer. É louco isso, né? Nós não somos assim. Muitas vezes nós não queremos o que nós precisamos. Nós queremos outras coisas. Como o povo de Israel chegou a um determinado momento, ele reclamou que ele não queria mais o maná, mas o que ele precisava era o maná. O que ele precisava era o pão do céu, porque o maná, o pão do céu, era já um anúncio do pão do céu, Jesus Cristo, que viria para matar a fome de todos. Então nós muitas vezes não sabemos o que queremos, nós somos como crianças. A criança nem sempre sabe o que quer, mas os pais sabem do que ela precisa. Deus sabe do que nós precisamos. Então aqui continuando o livro, diz assim: o ensino do nosso texto é claro, não se preocupe com nada. A palavra inquieto não possui o mesmo sentido de quando a Bíblia foi traduzida, pois hoje transmite um significado diferente. Então o inquieto de antigamente, hoje ele soa diferente para nós. Hoje, como aquela história da menina com a gaiola do pássaro, que ela vê um pássaro livre, ela olha e fala assim: coitado, ele não tem uma gaiola. Lembra do exemplo? Então ela achava que o pássaro sem gaiola era o problema, e não que a gaiola era o problema. Às vezes a gente se acostuma com as coisas, e a Bíblia diz para nós não nos moldarmos. Por exemplo, essa preocupação que os dias de hoje produz no nosso coração, essa inquietação, não é normal. Ah, mas todo mundo está vivendo assim. Sim, todo mundo está anormal. Não é normal. Todo mundo está vivendo uma loucura, uma correria. E é por isso que hoje em dia nós vemos doenças como infarto. Eu vi hoje uma reportagem, a filha de um ator e uma atriz, não sei se vocês viram, 16 anos, morreu de infarto. 16 anos. Esses dias, uma moça estava na academia, vida saudável, comida regrada, equilibrada, exercícios físicos, 21 anos de idade, morreu de infarto. Uma colega de trabalho de uma pessoa lá da igreja, ela disse que ela estava no trabalho quando de repente a colega de trabalho dela teve um ataque. Graças a Deus ela não morreu, mas ela teve um ataque trabalhando. Assim, estava bem, de repente. Então, a gente olha, a gente vai vendo que essas doenças, elas estão aí presentes devido à correria que nós estamos vivendo. Agora, a proposta do autor é maravilhosa, porque ele não está falando que não exista a doença, ele não está falando que a doença ela não é patológica, ela não precisa de tratamento com médicos, especialistas, medicamentos.
Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que quanto mais ansiosos nós estivermos, mais nós devemos orar. Por quê? Porque a oração é a busca da presença de Deus, é colocar nas mãos do Senhor. Então ele está falando, ao invés da gente se desesperar, porque isso não vai resolver, a gente tem que se lançar aos pés do Senhor. Essa é a proposta dele para nós, resumindo todo o estudo, e aí ele está embasando em vários textos bíblicos aqui. Então ele diz assim, o texto, página 111, nos orienta a não ficarmos inquietos, isto é, ansiosos ou constantemente preocupados com as necessidades desta vida mortal. Aí aqui ele toca numa questão que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Quantas pessoas você conhece que estão preocupadas se elas vão para o céu ou para o inferno? E quantas pessoas você conhece que elas estão preocupadas com as coisas daqui? Emprego, salário, comida. Se a gente for colocar num percentual, você conhece mais pessoas que estão preocupadas com a salvação ou estão preocupadas com salários, contas e assim por diante? Quais são quantas pessoas mais? Vamos colocar aí no percentual. Quantos por cento nós diríamos das pessoas que nós vamos somar as pessoas que nós conhecemos aqui? Quantos por cento vocês acham das pessoas que nós conhecemos que estão preocupadas com a salvação? 90%? Eu acho que é 100 contra 1. 100 contra 1? Mas o que é o 100 e o que é o 1? O 100 preocupado com a sua daqui. 0, 1 preocupado com 99 contra 1. 1 preocupado com salvação. E outra coisa, a própria igreja, não falando em todas as igrejas, mas estão ensinando isso, pregando prosperidade, campanha não sei do que, campanha de Deus ajudar isso, profecias carnais, incitando esse desejo das pessoas, fogueira santa. Então a própria igreja está usando essa como método para a lotação dos templos. É o que o povo quer. Sim, mas não o que o povo precisa. Mas não o que o povo precisa. Então, exato, isso aí também está contribuindo para assim, não preocupação com a salvação, mas com as coisas terrenas. Sim. O Walter que está conhecendo gente boa, né? 90% preocupado com a espiritualidade. Eu acho que ele deve conviver mais com pessoas mais santas do que nós. E aí, eu tentei fazer assim, eu vou olhar lá, diz que 25% da população brasileira é evangélica. Então, aí eu pelei, mas eu tinha 15. Mas assim, não é 40%. Como então? 40% da população é evangélica. Engraçado, pastor. Quem vai no cristão, né? Não tem certeza. Quem não é crente acha até os crentes muito prepotentes em dizer que são salvos. sim. Né? E quando você vai em qualquer velório que não é crente, e a pessoa está lá, independente da religião, todo mundo diz, está com o Senhor, porque essa pessoa é muito boa. Se eu compreendo, eu acho que a gente classificar por porcentagem vai ser muito difícil, porque a gente não conhece o coração de ninguém. Muitas das vezes o próprio coração da gente engana a gente. Mas para a gente ter uma noção melhor, a gente teria como saber quantas pessoas creem que a eternidade, que a Bíblia fala, que a palavra do próprio Cristo anuncia, quem são e quantas pessoas mais ou menos creem de verdade. Porque uma coisa é você achar que existe eternidade, outra coisa é você confiar que ela existe de verdade. Tem gente que acha que existe como se fosse um vácuo, um vento, talvez exista, não tenho essa certeza. E quando a gente se torna cristão de verdade, a gente tem certeza que a eternidade com Deus existe. A gente precisa, como igreja, a gente precisa olhar para o mundo e aprender a ver os frutos. A Bíblia diz assim, que no tempo de Noé, e Noé foi chamado pela Bíblia como pregoeiro da justiça.
Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu não lembro com quem hoje. E a pessoa estava falando de Noé, né? Noé construiu a arca e tal. Aí eu falei assim, olha só, Noé era agricultor, plantador de vinha, né? E Deus mandou... foi com o Eleazar, na visita que eu fiz para ele no hospital. Aí ele falou, pastor, mas como assim, né? Ele não sabia, Deus mandou ele fazer. E como é que ele sabia passo a passo? Eu falei, Eleazar, ele era um aluno, Deus era o professor. Deus deu a missão, mas não saiu do lado dele. Então ele, como um aprendiz, ele ia fazendo e Deus ia instruindo, faça isso, faça isso, faça isso. E ele foi fazendo, né? Então, aí eu falei assim, só que pensa bem, seu Eleazar, Noé, ele era agricultor e Deus mandou construir a arca praticamente sozinho. Ele construiu a arca, o povo zombando dele e ele ainda pregando, porque se ele era o pregoeiro da justiça, ele estava anunciando o povo, o dilúvio vem, né? Então, ele conseguiu fazer isso em obediência, num tempo que não tinha chuva, né? Uma embarcação que ninguém nunca tinha visto daquele tamanho, um anúncio que ninguém nunca tinha ouvido, ou seja, aquilo que nós falamos a semana passada, pela fé constantemente. Então, quando a gente olha para o fruto, a própria palavra fala sobre a época de Noé. Ela diz assim: as pessoas viviam o seu dia a dia normalmente, casavam, se davam-se em casamento, negociavam, até o momento em que a porta da arca fechou. Então o que acontece? A gente precisa olhar por quê? O Alessandro falou assim, a gente não conhece o coração, mas a gente conhece as obras. Então, se a gente olhar, por exemplo, assim, se a gente olhar os nossos colegas, os nossos amigos, quantas vezes nós conversamos sobre coisas espirituais e quantas vezes nós conversamos sobre outras coisas? Quantas vezes no nosso dia o nosso assunto foi sobre coisas eternas? E quantas vezes foi sobre coisas passageiras? Aí a gente vai começar a olhar para essa situação. Porque, por exemplo, eu encontro um amigo na rua, eu paro para cumprimentá-lo, qual é o meu assunto com ele? Porque eu não sei se eu vou encontrar com ele de novo. Sei? Mas ele é meu vizinho, encontro com ele todo dia. Mas quantas pessoas que saíram para trabalhar como todos os dias e não voltaram mais? Então, essa oportunidade que eu vou ter com essa pessoa, o quanto desse tempo que eu tenho com ela, eu invisto em coisas eternas. Eu fico imaginando se Jesus, ao encontrar com seus amigos, porque Jesus tinha amigos, ele iria falar primeiramente sobre futebol, política, filmes, notícias, para depois ele falar sobre o reino dos céus. Será que Jesus faria isso? O que vocês acham? Pastor, eu conheço uma pessoa assim. Uma só. Assim como? Ele é dado como louco. Pois. Ele chama Tiago. A maioria das pessoas que conhece ele. O Tiago, ele sai com radinho para a rua, ele prega na rua, no microfone, essas coisas. A única pessoa que eu conheço, tudo que você conversa com ele, só fala de Deus. Ele é rico, gente. Um dia eu passei perto de uma casa, foi ser uma casa bonita, eu aumentei uma casa. Um dia eu falei para ele, falou assim, a nossa casa, que é a morada com Deus, é muito melhor. Eu fiquei sem graça, eu fiquei nervoso na hora. Esse cara tá viajando na maionese, que só fala com direito, tá no outro mundo, velho. Pastor, é a única pessoa que eu conheço dessa forma. Agora, Pedro, você que conhece a palavra, você acha que ele é louco? Não. Ele não tinha toda a razão? Toda a razão, 100%. Pois é. Vocês entendem? Tudo é Deus para ele, para cumprir o que a Bíblia fala. Que a boca fala, o coração está cheio. O coração dele é cheio disso. Ele é dado como louco pela família, ele é dado como louco doente mental para algumas pessoas. Isso é fato. Já vi pessoas falando mal dele. Eu fiz questão de falar o nome dele, porque eu estou falando bem dele
Então eu fiz questão de falar o nome dele. Não estou falando E o que a Bíblia fala, gente? Que as coisas de Deus para o mundo são loucas. Então a pergunta, pastor, o Alessandro falou aí, a pergunta que o pastor falou é qual a pessoa que nós conhece? Não é geral, não. Entendeu? Porque você respondeu bem coletivo, né? Qual a pessoa que a gente conhece? Assim, de conversar, que fala de salvação e de vida eterna. Qual a pessoa que você. Não é isso, pastor? Você perguntou? Qual a pessoa que está no meio nosso? Mas só que o jeito que eu falou preocupado. A palavra preocupado, ela fica assim um pouco diferenciada, porque às vezes a pessoa comenta, mas às vezes a pessoa não se preocupa. Tem gente que tem um pouco de interesse a mais, outros menos. E tem muitos que não têm interesse algum. Sim. Né? Tem gente que só fala para fora, isso tem demais. Agora, vamos pegar o seguinte, vamos pegar futebol. Nós estamos no país de futebol, a turma gosta de futebol. Quem gosta de futebol não dá um jeito de falar de futebol? Dá um jeito de falar de futebol. Você fala com a pessoa assim, você viu a chuva? Então, a chuva, aí o meu time entrou em campo, mesmo chovendo, ele dá um jeito de pôr o time dele em qualquer tipo de assunto. Por quê? A boca fala, porque o coração está cheio de futebol. A pessoa só fala de futebol, mas ela não é louca. Ela não é louca. Ela gosta de futebol. Mas quando a gente fala de Cristo, parece que a gente está em outro mundo. Só que nós somos cidadãos do céu, nós somos extraterrestres aqui. As pessoas perguntam se existe ET. Nós somos prova que existe. Nós não somos aqui. Nós somos mais bonitinhos que o de Varginha, né? Mas, gente, essa é a grande questão. Porque assim, o tempo está passando. O tempo está passando. É claro, não estou falando para a gente não conversar sobre outras coisas. Mas todas as coisas têm que reverter em Cristo, no reino dos céus. Pois não, pastor, esse dia eu fui na padaria cedo e saiu assunto assim, da chuva. E depois já entra a palavra de Deus, a gente acaba citando, às vezes até sem querer, né? Sim. Aí o fulano falou assim, tem gente que fala que o ser humano é criado do barro, que vai perceber se tem gente não, do barro sim, só que não é só do barro, dos folhos, do próprio Deus que colocou no barro. E a gente, como você está monta, não nos conhece, então vai ter igreja. Mas se a pessoa que está na igreja nunca ouviu falar de Gênesis, que é o princípio para a gente, fica até difícil, vamos supor assim, essa pessoa for conversar com a gente a respeito da Bíblia, porque parece algo tão simples, não parece? Mas está na Bíblia. Deus criou o ser humano do barro, ou seja, Adão, né? Adão e soprou o fogo de vida sobre a nele. Sabe o que é interessante? Há um tempo atrás eu ouvi a seguinte frase. A pessoa diz assim: quando você chegar para alguém para falar de Jesus, falar de Deus, falar da palavra, primeiro você tem que saber se a pessoa crê na Bíblia, porque se ela não crê na Bíblia, é perda de tempo, né? Então assim, se ela não falar assim, eu não creio na Bíblia, então não adianta nem falar, porque ela não vai acreditar, porque a nossa fé, né, ela está alicerçada na Bíblia, certo? É isso? A nossa fé está alicerçada em Deus. A Bíblia nos apresenta esse Deus cuja qual a nossa fé está alicerçada. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar essa pessoa e ir pela razão, racionalidade, pela ciência que ela gosta, porque normalmente pessoas que dizem que não acreditam na Bíblia, elas falam que a Bíblia é um livro de fantasia, que o negócio mesmo é a ciência. Você consegue encontrar Deus na ciência. E a ciência vai sempre voltar-se para a Bíblia. Então, na verdade, a gente encontra Deus em todos os assuntos, sobre todas as coisas, né? Então a gente precisa estar com o coração cheio de Deus para a gente conseguir, como diz o Alessandro, falar mesmo sem intenção, mas a gente tem que falar também intencionalmente. Mas a gente fala sem intenção, mas não é bem sem intenção, porque quando você tem uma média, o próprio Espírito de Deus mostra a gente para a gente poder falar. Exatamente. Então, é por isso que a gente precisa viver crendo nesse Deus que vai conduzir-nos, sustentar
e usarmos, porque nós temos uma missão aqui. E ninguém vai fazer a nossa missão, ela é nossa. Deus nos deu e é para nós fazermos. Então aí, essa é a questão de desfrutar dessa fé e dessa presença de Deus. Por isso que essa questão do fruto ela é importante. Essas conversas, porque por exemplo, a gente entra no assunto de política. Uma pessoa chega para nós e fala assim: o Brasil não tem jeito, está difícil, esquerda, direita, centrão, blá 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 blá. Aí às vezes a gente faz o quê? A gente entra nessa onda. Aí a gente começa a ver crente usando a rede social para divulgar política. Gente, a política não tem jeito. O mundo não tem jeito se não for o Senhor. O Senhor é capaz de dar jeito sobre todas as coisas. Não são pessoas. Não são pessoas, é Cristo. Então a gente tem que trazer essa esperança, porque pessoas decepcionam. E está ficando feia essa questão da política, pastor. É meio desenvolvendo demais. E até os próprios líderes religiosos famosos, eles estão ficando envergonhados pela sociedade, porque uma hora está de um lado, uma hora está do outro. Então acontece, eles mesmos estão ficando confundidos. Sim. E o que acontece? Tá me dando. Eu perdi o respeito, acabou para mim o respeito com muitos líderes religiosos. Eu já nem gosto de escutar mais, na verdade. Porque, gente, assim, é fato, é Deus. Quando se fala para orar pela nação, se fala para orar pela nação não para que os políticos sejam corretos, é para que Deus os converta, porque se eles não forem convertidos, eles não serão corretos. Não tem boa obra que salve o nosso país, que salve o mundo, não tem boas obras. Se Cristo não governar, o mundo está fadado ao fracasso, e a gente precisa pregar o mundo. Aí a gente perde o respeito da sociedade, porque a sociedade vai olhar para nós e vai ver um evangelho politizado, polarizado, de um lado ou de outro, ora de um lado, ora de outro. Aí, gente, como que a gente prega a certeza? Porque fé é convicção. Se a gente está na hora de um lado e hora do outro, gente, então assim, a gente precisa encontrar em Deus esperança e anunciar essa esperança. E a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, pastor. Hoje é tudo filmado. Sim, então, tudo. E pode ser monopolizado, pode pegar trecho e usar. Então você tem que tomar cuidado com tudo. Voltando então, porque isso faz parte daquilo que nós estamos aqui vendo. Ainda no começo do 111 fala assim: vou reler fazendo uma leve adaptação. Não estejais ansiosos por coisa alguma, ou seja, não se preocupe com nada. Que Deus nos ensine a evitar o mal, que é proibido aqui, para que possamos viver com aquele cuidado ao zelo santo, que é a verdadeira beleza da vida cristã. O cuidado e o zelo santo que ele fala aqui é vigiarmos para a gente não desviar do caminho. Ou seja, a gente não deve confiar nos nossos próprios meios e recursos, a gente tem que confiar em Deus. A Bíblia fala sobre o problema de confiar no músculo do guerreiro, confiar nos próprios braços e se estribar no seu próprio conhecimento. Maldito o homem que confia no homem. Então assim, nós vamos nos decepcionar. O único homem que não decepcionou foi Cristo. O único homem que não decepcionou comigo. Então, a gente precisa voltar os olhos para o Senhor. Ainda continuando, diz assim, primeiramente, considere o substituto para a preocupação. Então, a proposta dele é: se você tem preocupação, então substitui a preocupação por outra coisa. Vazio não fica, lembra? Não dá para tirar a preocupação e deixar um buraco vazio. A gente vai colocar alguma coisa ruim nesse buraco. Então você tira uma coisa ruim e coloca uma boa. Preocupação, então aqui ele está dizendo, considere substituir a preocupação, não se preocupando com nada, mas orando por tudo. Então ele está falando, não se preocupe, mas se ocupe em orar. Use a sua mente, porque o que acontece?
Vamos pensar o seguinte: quando que a gente fica preocupado? A gente fica preocupado em dois momentos. O primeiro momento, quando a gente se depara com um problema. A gente toma conhecimento do problema, a gente se preocupa com ele. Aí a gente chega à conclusão que não dá para resolver ele naquele momento. Ok. Aí a gente entra no segundo momento. A gente continua preocupado. E a cabeça vai se preocupando, intensificando, e a pergunta é: o problema está lá, foi resolvido? A preocupação resolveu o problema? Aí alguém vira e fala assim: não, pastor, mas é que no meio dessa preocupação a gente tem um insight, palavra bonitinha, nova, moderna, sendo usada aí, insight. Então aí a gente vai preocupando, aí tem um insight de repente. Quantos insights você tem dentro da sua preocupação? Quantas noites de sono às vezes a gente perde para depois ter algum insight em algum momento? Agora, se a gente dobrar os joelhos e orar, quantas respostas de Deus nós ouviremos? Aí eu pergunto: a gente gasta muito tempo para ter pouco insight? Ou a gente gasta um tempo orando para ter muita comunhão com Deus? Qual que vai valer a pena? É por isso que ele está propondo essa troca. Agora, essa troca, gente, é gradativa. Não é de uma hora para outra. Não é instantânea. Não porque Deus não possa, é porque nós somos complicados, complexos. Então é igual aquele remédio que a gente tem que tomar 30 dias. Ele vai levar um tempo. Mas se a gente diariamente trocar a preocupação: nossa, eu estou ficando preocupado, eu vou lá orar. Aí dobra o joelho e ora. Aí daqui um pouquinho a gente está preocupado. Você está orando, de repente você fala assim: não, peraí, eu já viajei. Eu vou voltar a orar. Aí ora. Não, peraí, eu viajei de novo. Porque eu sou assim. Às vezes eu estou orando, aí a mente começa a ir lá. Aí eu falo assim: não, peraí, eu tenho que voltar. Aí eu continuo orando. Aí daqui a pouquinho eu estou propondo coisas para Deus, para solucionar meus problemas a partir de mim. Aí eu paro e falo assim: não, peraí, estou de novo assumindo o controle. Senhor, me perdoe, eu quero te ouvir. Então, como que eu tenho aprendido? Do jeito mais difícil. Sabe qual que é o jeito mais difícil? Deus fala assim: você está falando bastante, na hora que você parar de falar eu falo. Aí é difícil ficar quieto, gente, para poder ouvir Deus. Aí você fica quieto em silêncio e depois você fala assim: mas e Deus? O silêncio incomoda demais, não incomoda? Uma vez em Caxambu eu fiz um teste. Falei assim: meus irmãos, vamos orar 1 minuto. Aí eu marquei 1 minuto. Oração silenciosa, 1 minuto. Gente, quanto que é 1 minuto? Rapidinho, né? Mas não deu 16 segundos, já tinha olhinho assim. Já deu 1 minuto, né? Você vê que porque a gente não acostumou a ficar calado em silêncio ouvindo Deus. A gente não acostumou, a gente tem que estar fazendo alguma coisa, pegando alguma coisa. Senão a gente não consegue mais só comer. A gente tem que comer fazendo alguma coisa. Não é assim? Antigamente a gente comia em frente à TV. Agora a gente come em frente ao celular. Porque a gente... E ainda nós nos alegramos em dizer que nós somos multitarefas. Eu sou multitarefa. Eu consigo assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Você viu como é que eu sou? Multitarefa, não, enquanto... Aí assim, eu estou comendo, eu estou vendo o celular e eu ainda estou escutando lá. Só que você está fazendo um pouquinho de cada. Você não está curtindo o sabor da comida, o cheiro, o sabor. Você não está curtindo a presença da pessoa que está com você. Então a gente tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, só. A gente não consegue desfrutar o hoje.
Qual que é o problema? Gente, parece bobeira, mas isso tudo contribui para a ansiedade. A ansiedade é o que? A preocupação com e a Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal. Então, assim, como nós somos multitarefa, eu consigo me preocupar com hoje, com ontem e com o amanhã. Eu consigo me preocupar com os três, mas o ontem eu não consigo resolver, o amanhã ainda não chegou, então eu não posso fazer nada. Aí, porque eu estou muito sobrecarregado com isso, eu não consigo viver o hoje. E aí, quando eu não vivo o hoje bem, eu tenho um amanhã ruim. E ele vira história ruim, passado ruim. Então nós precisamos treinar. Nós fomos treinados a ser assim ao longo da vida. Nós somos treinados. Esses dias eu estava com a minha filha e a minha filha falou assim: não dá para comer com o pai não, o pai come correndo, tá louco? Aí eu falei assim: como assim eu como correndo? Né? Aí eu fui lembrar, sabe quando que eu comecei a comer correndo, gente? Quando eu fui trabalhar numa empresa que eu tinha meia hora de almoço. Então assim, meia hora eu tinha que sair do lugar, passar no refeitório, entrar numa fila, pegar comida, sentar, comer, e eu ainda queria ler a Bíblia. Então aí eu ia para debaixo de uma árvore, que era um lugar assim, tinha um pátio bem gostoso, então eu queria mais tempo para ler a Bíblia. Então eu comia mais correndo, para sobrar mais tempo para eu ficar embaixo da árvore. Foi aí que eu comecei a comer correndo e não percebi, e até hoje eu não percebi. Aí eu falei assim: não dá, eu tentei comer, acompanhar o pai, não dei conta. Quer dizer, eu fui treinado nesse período todo que eu trabalhei nessa empresa, que era meia hora só para tudo, escovar dente, voltar para o setor e tal, que agora, tantos anos depois, eu continuo com esse hábito. E para perder esse hábito, a gente não consegue apagar o hábito, a gente tem que substituir o hábito. Por isso que o autor está propondo: troque o hábito de se preocupar com tanta coisa e troque pelo hábito de confiar todas essas coisas a Deus, através da oração. Então a oração, ela passa a ser um hábito na nossa vida. Aí alguém pode virar e falar assim: pastor, mas orar por hábito não vale. É melhor orar por hábito do que não orar. Vocês não acham? Porque vai que toma gosto. Agora, não orar não toma gosto de jeito nenhum, porque não ora. Mas tem a questão de verdade: se ele ficar sem orar, ele vai sentir falta. Aí que tá. Mas para ele sentir falta, ele tem que gostar. E para ele gostar, ele tem que experimentar. Porque nem todo dia você consegue fazer uma oração diferenciada. Porque a gente não consegue. Igual eu falo, parece que a oração não passa do tempo. Mas tem momentos que a gente vê que parece que Deus se aproxima mais da gente em oração. Mas se a gente ficar, não vou dizer um longo tempo, não, um período assim, um dia, dois sem orar, o Espírito Santo incomoda a gente. Incomoda. Agora, se a gente ficar mais que isso, nem o Espírito Santo incomoda mais, porque a gente se acostuma tanto que a gente, diz a Bíblia, entristece o Espírito e a gente vai esfriando. A gente tem uma mania de fazer uma oração assim, semana ser abençoada, abençoe esse mês meu, que seja próximo. Não falando que seja errado. Não, não é errado. Mas se a gente for olhar a luz da Bíblia, Jesus, ele falou muito hoje, né? Sim. Pegando o pão, né? Sim. Dai-nos pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E falou para não preocupar o dia de amanhã. Sim. E a gente pede muito nos outros dias, né? Setor hoje é o que deu mais ênfase. Exatamente. Porque amanhã não sabe. Mas por quê? Porque não adianta você pedir por amanhã se você não sabe viver hoje. E nem sabe se vai chegar. Exatamente. Então perceberam, gente? A oração vai nos ajudar a voltar aos trilhos. Porque foi isso. Por que a Bíblia diz que Deus descia na viração do dia? Era o hoje. Ele descia todo dia. É o hoje. Então eles não ficavam assim: será que amanhã Deus vem?
Eles tinham certeza que ele viria. Quem que interrompeu esse processo? Foi Deus que deixou de vir? Não. Entendeu? Então a gente precisa realmente, como o Pedro está falando, o nosso foco, porque assim, quando a gente pede um leque aberto, isso demonstra que nós estamos preocupados com todas essas coisas, mas ao mesmo tempo com nada, porque se a gente está tão amplo, a gente não está focado em nada, ao mesmo tempo que a gente pensa que está focado em tudo. Dá para a gente dar conta de tudo ao mesmo tempo? Não dá. Então é uma coisa após a outra. Gente, Deus deu a receita: buscai primeiro o quê? Ele não deu um monte de coisa, ele deu uma só, porque a gente não dá conta de pegar mais. Então ele falou assim: se preocupe com o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então ele pegou deu um foco para uma coisa, e ele falou assim: e todo esse resto vai ser resolvido. É igual o pássaro. Olha os pássaros. O passarinho vem e ele pega o quê? Vocês já viram o passarinho fazer assim? Encher o bico e sair com um monte? Vai que eu não volto e não tem mais. Ele vem pegar um. Ele volta a pegar outro. A gente não. A gente quer juntar. É aquela história do maná. Aí morou. Porque Deus falou: todo dia eu vou dar. E aí a pessoa não creu e falou assim: mas vai aqui, né? Então deixa eu reservar. E morou. Quando entregamos todas as nossas preocupações e ansiedade nas mãos de Deus, podemos nos alegrar no seu cuidado providencial. Se a gente não entrega, a gente não vai experimentar isso. Ele continua aqui no final, página 108. O substituto para a inquietação ou para a ansiedade. Acredito que muitos de nós sabemos que nossas preocupações são numerosas. Ou seja, o que o autor está falando? Falta da consciência ou falta de saber qual é o problema. Todo mundo sabe onde está o problema. O nosso problema está em não saber a solução, porque o problema cada um sabe. A gente faz uma lista de problemas, né? E tem gente que é especialista de achar problemas, estender a lista. Agora, e a solução? Porque quanto mais tempo a gente gasta com o problema, menos tempo a gente se desenvolve na solução. E a nossa solução está em Deus. Página 112, ele vai falar assim: as preocupações tendem a se multiplicar para aqueles que vivem em constante inquietação. Quanto mais inquieto vai ficar. Aí ele diz: e quando você acha que já está no limite da sua ansiedade, com certeza uma nova leva de preocupações surgirá ao seu redor. Ou seja, é uma avalanche, gente, vai caindo em cima e parece que não acaba. Parece que não acaba. Assim, ceder a esse mau hábito de se render à ansiedade faz com que ela domine a sua vida, a ponto de torná-la quase insuportável por causa das preocupações excessivas. Agora ele vai dizer: os cuidados são muitos. Por isso, que suas orações sejam igualmente numerosas. Aí ele está dizendo, e isso, gente, eu acho legal, por isso que eu fico insistindo que esse capítulo é muito legal, porque ele está dizendo assim: se você tem 10 preocupações, faça 10 orações, faça uma para cada uma das preocupações. O nosso problema é assim: a gente entra nos detalhes dos problemas, mas na hora de orar a gente fala assim: Senhor, abençoa, tem um monte de problema aqui, acaba com eles. Mas que monte de problema? A gente pega os problemas, põe no pacote e fala assim: Deus, abençoa esse pacote aqui. Só que aí a gente fica esmiuçando o problema. Então, se esmiuça o problema, esmiuce a oração. Eu já experimentei e eu já me senti envergonhado diante de Deus, porque a hora que eu comecei a dar detalhes do meu problema para Deus, eu cheguei à conclusão que eu estava dando muito valor para o problema. Eu fiquei até constrangido diante de Deus.
Porque quando eu olho para o problema e fico dando detalhes para o problema, ele parece enorme. Mas quando eu olho para Deus e falo do meu problema para Deus, o meu problema fica tão pequeno diante de Deus que eu fico sem graça, falando assim, nossa, mas como é que eu dei um tamanho tão grande para esse problema? Eu confesso para vocês que teve uma ocasião que eu estava passando por um problema e o problema estava quase me engolindo. Aí eu comecei a orar desse jeito, eu comecei a pontuar tudo que estava quase me engolindo para Deus. Na hora que eu terminei de orar, eu falei assim, gente do céu, por que eu dei tanto valor para isso? Aí, é lógico que é o quê? É Deus trabalhando através da oração na minha vida. Essa é uma das coisas que Deus vai trabalhar na própria oração. A própria oração vai curando o nosso coração. Quando o profeta se esconde naquela caverna e Deus fala com ele, ele quer ver Deus, e Deus fala, tá bom, sai ali. Aí acontecem alguns episódios, terremoto, fogo, muito vento, muito barulho, Deus não estava lá. Muito fogo, muita luz, muita coisa, Deus não estava lá. Aí no silêncio, Deus estava. No silêncio, Deus estava. Nesses outros barulho, imagens, fogo, Deus não estava. Mas na quietude Deus está. Ele aquieta o nosso coração, Ele aquieta a nossa alma. Mas para a gente ouvir a voz dele, a gente precisa estar com o coração aquietado. Senhor, agora eu quero te ouvir. Nem que você entre em oração e fale assim, despeje, faça aquela catarse, gasta 30 minutos falando para Deus. Aí depois você fica quieto. Certeza que você vai ouvir a Deus. Certeza que você vai sentir a presença de Deus. Certeza. Primeiramente porque você teve alguém que te ouviu. Isso faz bem. Você lançou tudo aquilo que estava te fazendo mal aos pés daquele, o único que vai poder resolver essas questões. Então, isso aqui, só a presença de Deus, só lançando, já vai nos fazer bem. Só isso já vai nos fazer bem. Agora, quando a gente ficar quieto, Alessandro falou das questões das palavras. Alessandro, eu acho que uma das orações mais eficientes são aquelas que a gente não acha palavras para falar para Deus. São as mais eficientes. A gente está numa dor tão profunda, a gente está numa angústia tão profunda que a gente não encontra palavras, mas a gente tem certeza que Deus nos encontra. A gente não encontra palavras para falar a Ele, mas Ele nos encontra o nosso coração. E essa certeza, ela é inexplicável, ela é experimentável. Eu sinto isso. É igual assim, explica o amor de Deus. A gente não consegue explicar. Mas se você falar, Deus te ama, você não consegue explicar por que Ele te ama, mas você tem certeza que Ele te ama. Eu, pelo menos, tenho. Se alguém virar para mim e falar assim, me explica por que Deus te ama. Não sei. Porque Ele quer me amar e pronto. Eu não faço nada a mais para que Ele me ame mais e nada a menos para que Ele me ame menos. Ele simplesmente me ama e ponto. E eu tenho plena convicção disso. Por quê? E assim, essa música, você conhece a história dela? Então assim, essa literalmente era uma pergunta dele, que olhou para si, olhou para a vida que ele levava e falou assim, eu não merecia nada. E eu acho bonito, morreu cantando, morreu louvando o Senhor. Então, gente, troca o hábito. Começa, ao invés de reclamar, comece a clamar. Ao invés de sair falando para todo mundo, fale para Deus, na presença dEle. Fale tudo. Ele quer ouvir tudo. Ele está pronto a te ouvir.
Aquele papo que o povo fala assim, mas Deus conhece, então eu não preciso falar. É papo de preguiçoso isso aí. É papo de quem não quer se abrir com Deus. Fala. Gente, Deus conhece. Você chegar para Deus e falar assim, Senhor, olha, eu sou um pecador miserável, como disse Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Deus já sabia isso, não foi novidade para Deus, mas foi importante para Paulo pôr para fora. A gente precisa, então, trocar as preocupações e se ocupar com as orações. Vou orar. Pastor, Sim. Tem uma coisa que me deixa na dúvida, eu tenho uma dúvida. Fala-se que quando a gente deseja algo que Deus faça, que a gente ore, nunca desista de orar, ore até aquilo acontecer. Mas e se a gente estiver insistindo em algo que Deus não quer conceder? Aí a gente vai continuar orando sobre aquilo? É uma ótima pergunta e a resposta é tão simples. Continue até que Deus te dê uma resposta. Porque nós vamos saber, porque assim, quando nós estamos orando a Deus, quando nós não estamos tentando barganhar, tentando cobrar, porque tem gente que usa texto bíblico para pôr Deus na parede, né? O senhor falou aqui, ó. Não. Mas quando a senhora está realmente de todo o coração falando com Deus, Ele vai te dizer, ó, isso aqui não. E a gente vai parar, vai falar, tá bom, não. Lembra de Jesus no Getsemane? Por quantas vezes Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Quantas vezes? 3 vezes. Na terceira ele fala assim, como não é possível passar de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade. Mas ele falou a primeira, ele falou a segunda, e ele veio falar isso já sabendo que Deus diria não. Mas ele abriu o seu coração. Agora, lembra o que aconteceu no Getsemane? Deus não respondeu para ele. Mas ele teve uma convicção muito grande no coração dele, que não era. Deus não falou com ele. Olha quantas vezes Deus falou e o povo ouviu. Mas naquele momento do Getsemane era o momento da angústia de Jesus, suava, os poros tinham sangue transpirando. Tamanha era a angústia dele. E Deus não falou. Mas a hora que ele viu os seus discípulos ali, a hora que ele olhou para tudo aquilo ali, Deus respondeu para ele ali. Ele falou, como não é possível passar de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade. E a partir daquele momento Jesus não questiona mais nada. Então é assim. Era um momento de angústia dele, às vezes é um momento de anseio, de angústia, às vezes é teimosia nossa, mas Deus é Pai. Porque às vezes a gente fica orando por anos, né? Esperando algo que às vezes não é vontade. Sim. O problema, dona Francisca, é quando a gente para de orar para fazer a nossa vontade. Ah, Deus não está dando, então eu vou lá e vou fazer. Aí depois a pessoa vira e fala assim, tá vendo? Eu orei e aí deu tudo errado. Aí, não era para ele ter falado para eu não fazer? Mas ele desobedeceu, saiu da presença do Senhor, fez o que quis, agora vai reclamar? Né? Então essas são as questões. E, dona Francisca, o mundo está cheio de pessoas frustradas, botando a culpa em Deus, sem coragem de assumir que a culpa é dela de se frustrar, de não ter tido paciência para ouvir a Deus, ou obediência para ouvir e obedecer. Fiz o que eu quis, do jeito que eu quis, e agora eu culpo a Deus. Isso já é desde o Éden, né? O homem não disse, é a mulher que o Senhor deu, tá vendo? Mas bem que quando ele ganhou, ele ficou feliz, né? Gente, encerrando aqui, nós vamos parar nesse 112, nesse parágrafo, então eu vou concluir só esse parágrafo aqui para a gente encerrar. Os cuidados são muitos. Tá vendo? Isso. Deixa eu ver. Os cuidados são muitos, por isso que suas orações sejam igualmente numerosas. Aí. Os cuidados são numerosos e, portanto, sejam igualmente numerosas as suas orações. Só o português que está um pouquinho diferente. Vou continuar.
Converta cada preocupação, cada motivo de ansiedade em uma oração. Então é aquilo que eu falei, para cada preocupação uma oração. Não faça a oração pacote, né? E aí ele continua e diz: que suas inquietações sejam a matéria-prima das suas orações. E como os alquimistas que buscavam transformar a história em ouro, você, por meio de uma sagrada alquimia, transforme o que seria um peso em um tesouro espiritual, em forma de oração. Consagre cada preocupação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim faça dela uma bênção. Amém? Então aqui fica um desafio para nós. Não pararmos de preocupar, mas pegarmos a preocupação e colocarmos ela no lugar certo, da oração. Amém? E o Senhor vai cuidar de nós, gente. Tenha certeza disso, Ele prometeu. Feche seus olhos, nós vamos orar. E antes de eu orar, eu queria dar um recadinho. Alguns desafios nossos. Sábado nós teremos a palestra aqui sobre o Setembro Amarelo, é importante. Ainda tem cartaz ali se alguém quiser levar. Convide, redes sociais, tudo. Ô Walter, nós vamos pôr uma moto para fazer a divulgação, tá? Depois você combina com a Juliana, por favor. Nós vamos colocar uma moto para passar na sexta à tarde e no sábado de manhã. Além das redes sociais, os irmãos puderem compartilhar em suas redes sociais, né, e divulgar, será de uma grande importância. E após vai ter um cafezinho, né, Maria? Aí cada um está doando aí as coisas, né, aquilo que você puder ajudar, aquilo também que precisar, fala com o Walter, para a igreja poder ajudar também, se precisar de alguma coisa. Então nós temos nesse sábado. No outro sábado, nós vamos ter lá em Caxambu aquele treinamento para Ministério Infantil. É para homens e para mulheres, adultos, idosos, crianças, aqueles que querem trabalhar com as crianças, tá? Então quem quiser, acho que é a Luana que está pegando os nomes, Walter. Bom, tem um grupo aqui que conversou no final do culto, então tente ver com uma das irmãs. Você vai, Natália? Não estou sabendo. Não? Então, tenta mandar mensagem para a Luana, que eu acho que a Luana está mais a par. A Juliana vai, mas tem um grupo aí que está querendo ir no sábado. É só um horário, não é o sábado todo. Então vai valer a pena estar lá. Nós temos agora uma reunião sobre a questão do trabalho com as crianças em outubro, só para a gente definir algumas coisas e disparar algumas atividades para a gente ir fazendo, preparando. Então tem o trabalho com as crianças em outubro, ore por isso. Aí nós vamos ter também, dia 2 de novembro, finados, nós vamos fazer o mesmo trabalho que nós fizemos o ano passado, só que dia 2 é um domingo. Então, ao invés de termos a escola dominical, nós vamos todo mundo para lá fazer o evangelismo, servir o café e Bíblias. Temos Bíblias aqui, então ainda precisamos de mão de obra para fazer aquele texto na primeira folha da Bíblia. Quem puder pegar para levar para casa e ir escrevendo. Hoje eu consegui fazer 17. Então é rapidinho, a hora que você vai pegando o jeito, sai rápido. Porque a gente precisa escrever nessas para ver se a gente vai comprar mais para o finados. Então, dia 2. E aqui chegou cada dia de Natal. E no verso cada dia, a nossa igreja. São 1000 cada dia que nós vamos entregar aqui em Cruzília. Só que nós vamos fazer a entrega desse cada dia só na segunda quinzena de novembro. Porque como cada dia é para o mês todo de dezembro, não adianta a gente entregar antes. Então nós vamos entregar na segunda quinzena de dezembro, cada dia de Natal. Mas já chegou, ele vem com envelope assim, e aí a gente já está imprimindo para deixá-lo assim, né? E no verso ele tem os horários dos cultos, os endereços, as redes sociais. Ore por isso. A gente está entregando Bíblia aqui na cidade também. Ore para que Deus abençoe os corações. A palavra do Senhor chegue aos lares, né? Sábado a gente quer, aqueles que estiverem aqui, que não tiverem Bíblias, a gente quer entregar uma Bíblia
também para eles. Por isso a gente precisa ter as dedicatórias aí, aquele texto na primeira capa da Bíblia. Então, se você tiver e puder ajudar a escrever, seria muito bom. Tá bom? Então nós vamos orar agora, encerrando, orar por esses desafios que nós temos. Ao longo, nós temos ainda o Dia da Família lá no sítio Canaã, que está reservado para o final de novembro. Então a gente ainda tem bastante coisa, o Natal, cantata, nós temos bastante coisa a acontecer para que a palavra do Senhor seja pregada na cidade de Cruzeiro. Feche seus olhos então, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez, Senhor, peço que o Senhor tome conta do nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, aceitar esse desafio de trocar as nossas preocupações e ocupar o nosso coração com as orações, Senhor, colocando todas as preocupações no Teu altar, nas Tuas mãos, e aquietando o nosso coração, ó Deus, para ouvir o Senhor, para receber do Senhor a bênção, ó Deus, a graça do Senhor, aliviando o nosso coração e a nossa alma. Nós queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor a palestra que acontecerá no sábado. Senhor, usa a irmã Marilda, use, ó Deus, tudo que irá acontecer, usa como bênção do Senhor em favor dos corações que aqui estarão, ó Deus, das pessoas, das famílias representadas, que, ó Deus, o Teu Espírito Santo toque vidas, e vidas sejam transformadas pelo Teu amor, Senhor. E também, enquanto a reunião, traga luz, direção a cada um de nós, para que a Tua palavra seja levada às crianças de uma maneira, ó Deus, que o coração delas seja tocado pelo Senhor. E nós nos colocamos à disposição do Senhor também, seja feita a Tua vontade. Peço que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, abençoe a nossa noite de sono, renove as nossas forças, Senhor, e receba toda a nossa gratidão. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção. E agora, irmãos, Igreja de Cristo e de paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Que o amor eterno do nosso Deus e Pai encha o nosso coração de alegria, e que o poder do Espírito Santo do Senhor, a sua presença, nos conduza em vitória, nos conduza em renovo, nos conduza em obediência todos os dias da nossa vida, aqui e por onde o Senhor nos levar. Amém e amém.